Tudo bom, pessoal? Tudo bem, doutora Mônica? Que prazer estar aqui. Muito bom estar com vocês aqui nessa noite. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho aí com os nossos colegas, né? Vocês têm muito a nos ensinar e eu tenho muito também a agradecer a vocês por estarem aqui comigo, né? E participar dessa live, tá? Eu acho que a gente pode esperar um pouquinho, vamos ver, as pessoas estão entrando. Então, pessoal, eu fiz o convite para a Soluse, porque eu acho que esse é um tema muito relevante e que nós, profissionais de saúde, não damos a importância que nós deveríamos dar para um assunto de gestão, né? Eu acho que durante a nossa vida acadêmica, a gente não tem esse tipo de aprendizado e a gente não busca nos aperfeiçoar como deveríamos buscar, né? E quando a gente começa a empreender, a gente sente falta desses conteúdos de gestão. E graças a Deus, a gente tem pessoas que são especialistas e que podem nos auxiliar e colaborar para que a gente venha se desenvolvendo e venha aprendendo, né, com o tempo. É claro que essa aprendizagem a gente gostaria que fosse um pouco mais rápida, mas a gente é profissional assistencial, a gente gosta de estar com o paciente, a gente não gosta de números, na verdade, né? Então, eu acho que a gente realmente precisa buscar nos desenvolver a cada ano que passa, né? E estar desenvolvendo novas habilidades, certo? Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço em especial a Raquel e ao Tony de poder compartilhar o conhecimento de vocês com a gente. E eu espero realmente que esse momento que a gente vai estar vivendo aqui possa contribuir e possa gerar muita reflexão, né, na vida dos profissionais que estão ouvindo. E para a gente leve isso para a nossa vida, e acho que a gente está num momento em que o ano está terminando e a gente coloca no papel o que a gente precisa melhorar, quais são as nossas novas habilidades que a gente precisa de se desenvolver num próximo ano, buscando sempre o melhor para os nossos pacientes, né? Então, acho que com certeza vocês vão, pelo menos, levar daqui coisas que agreguem valor na vida de vocês, tá? Muito obrigada pela presença de todos. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Araújo, eu sou fisioterapeuta, atuo em Joinville, eu trabalho com pacientes com queixas de tontura, desequilíbrio e também na fisioterapia neurofuncional. Já tive a oportunidade de ter clínica de fisioterapia, porém hoje eu sigo em carreira solo, né? Eu fiz esse convite para a Soluse, para a Raquel e para o Tony, porque eles são especialistas em gestão e saúde. Eles atuam aí no Brasil inteiro, em várias cidades do Brasil, né? E eles vão contribuir aí um pouquinho com a gente, tá bom? Não é isso mesmo, pessoal? É isso mesmo, doutora Mônica. Muito obrigada pelo convite. Nos sentimos muito honrados. E é isso, nós atuamos aí na área de saúde. Eu atuo há mais de 22 anos. Fui responsável aí pela implantação de soluções de gestão em saúde em várias instituições de saúde do país, de grande, médio e pequeno porte. E com a Soluse, essa empresa de consultoria de gestão em saúde, onde eu e o Tony somos sócios, nós temos o objetivo, nos especializamos em gestão para clínicas e consultórios. E também, claro, para profissionais
autônomos, mas o nosso foco maior é nessas instituições de saúde. E é isso, né, Tony? Se apresente também. É isso mesmo. Primeiramente, boa noite, Mônica, tudo bom? Boa noite, Doutora, Tony. tudo Bem? Boa Tudo noite bem. a todas as pessoas que estão aqui participando, nos assistindo. Como a Raquel disse, é um privilégio e uma honra para nós podermos estar aqui compartilhando um pouco daquilo que nós aprendemos durante a nossa vida profissional. Eu atuo na área de saúde há mais de 28 anos, com um foco preponderante em operadora de plano de saúde. Tive o privilégio também de ver o nascimento da Agência Nacional de Saúde. Isso foi profissionalmente, sim, me deu um input muito bom, muito grande, no sentido de entender como é que funciona a área de saúde no Brasil. E nós, na Soluce Gestão em Saúde, nós somos uma consultoria híbrida. O que significa isso? Nós atuamos de forma presencial, ou seja, quando o cliente precisa que nós estejamos lá com ele, em company, no dia a dia, face a face, estamos lá com o nosso cliente, mas também atuamos de forma online. É interessante que online você também fica face a face, como estamos aqui agora, né? Exatamente. Mas, a consultoria online nos permite atingir, como você falou há pouco, vários estados, várias cidades do Brasil. Hoje atuamos aí em torno de 6 estados de forma online, e também a consultoria online permite que os custos sejam reduzidos para o cliente. Então, isso também é algo que favorece, né, um diferencial aí na contratação da consultoria. Então, somos Soluce Gestão em Saúde e estamos aí à disposição de quem precisa consultoria nessa área. Né? Ótimo, ótimo. Pessoal, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, que quem tiver alguma coisa para perguntar, algum comentário para fazer, vocês podem colocando ali, que a gente vai estar respondendo também, tá? Isso. Então, pessoal, vamos começar a nossa conversa, então. Como eu falei, né, inicialmente, eu acho que falta muito para nós, profissionais assistenciais, os conteúdos de gestão, né? Então, quando a gente começa a empreender, a gente vê essa dificuldade. E eu acho que o mercado, ele está cada vez mais competitivo. Os profissionais e os pacientes, eles estão cada vez mais exigentes, né? Eles estão buscando pessoas que ouçam eles, que apoiem eles e que informem eles, né? Eles querem se sentir únicos num todo, como um todo, né? O cuidado deles precisa ser algo diferenciado, algo personalizado. Não é isso mesmo, Raquel? É isso aí. Muito bem colocado. O mercado está passando por uma transformação. Nós podemos citar, assim, 3 pontos de transformação. São vários, mas eu gostaria de destacar esses 3. O primeiro ponto de transformação e que o profissional de saúde tem que estar atento é para o perfil do paciente. O paciente está passando por um processo de mudança. Hoje nós falamos do paciente 4.0, que é aquele paciente conectado nas redes sociais, então ele tem acesso à informação. A informação está na palma da mão dele. A tecnologia empoderou o paciente. Então, hoje, esse paciente, antes mesmo dele entrar em contato com um profissional da área de saúde para agendar uma consulta, ele já pesquisou tudo nas redes sociais sobre esse profissional. Ele já sabe todo o perfil do profissional, já sabe como o profissional se porta, se posiciona, os depoimentos que esse profissional tem. Ou seja, o paciente ele busca informação não só do profissional, do consultório, da clínica, mas também da sua patologia, sobre a sua doença. É verdade. É verdade. Um ponto interessante a se colocar aqui é o seguinte, que essa mudança não é por causa da pandemia, não é por causa do que nós estamos passando agora em 2020. Essa já é uma mudança que vem já há algum tempo acontecendo. Nós aqui na Soluce Gestão sempre conversamos a respeito com os nossos clientes, está havendo uma mudança, o mercado está mudando, os pacientes estão mudando, e uma característica de quem vai fazer uma compra
uma compra de produto ou uma compra de serviço, e no caso da área de saúde é um serviço que o paciente está buscando, existe uma decisão emocional, primeiramente, né? Quem não sonhou com alguma coisa e quer comprar porque quer, é algo emocional. Porém, o que está acontecendo hoje é que, dentro dessa mudança e dentro da questão do empoderamento, que a Raquel já falou, o paciente hoje ele está procurando essa prova social. Ou seja, antes dele ter o primeiro contato com você, né, com a doutora Mônica ou com todos os profissionais que estão aqui nos assistindo, antes dele ter o primeiro contato com você, ele já foi para a internet te procurar. Ele foi avaliar quem você é. Ele foi buscar a prova social. Ou seja, o que estão falando desse profissional? Como ele se comporta? Qual é o desempenho desse profissional? E, principalmente, esse profissional, ele tem uma atividade digital? Ou seja, eu consigo encontrá-lo? É uma presença? Eu consigo encontrá-lo, eu consigo entender o que ele faz, ele produz conteúdos, ele já me traz informações de eu procurá-lo. Essa é a principal mudança dentro desse cenário atual. Do perfil do paciente. Em primeiro lugar, nós temos a mudança do perfil do paciente, que se tornou um paciente, sim, como a doutora Mônica disse, mais exigente, mais consciente, busca informação. Ele tem o poder dado pela tecnologia. Em segundo lugar, nós temos a mudança do mercado. Gostaria de falar algo, Mônica? Sim, na verdade eu lembrei de uma fala que um contato de uma palestra que a gente teve juntas, né? Você comentou que o paciente, ele não só procura sobre o profissional, mas ele testa o profissional durante a sua consulta, né? Porque ele procurou muita coisa, ele leu muita coisa sobre a sua patologia, então ele vai testar o profissional naquele momento do primeiro contato. Não tão só no primeiro contato, né? Durante o início da terapia, quando a gente não conhece ainda muito bem o nosso paciente. Acho muito interessante isso. Verdade, recordei desse episódio. Nessa palestra eu comentei exatamente isso. Cuidado, profissional de saúde, porque o paciente irá te testar. Ele já pesquisou tudo sobre a patologia dele, ou grande parte, ele vai chegar ali e vai fazer perguntas abertas para ver o quanto você sabe sobre aquela doença e o quanto que você for falar está alinhado com aquelas informações que ele já buscou. Olha só, isso é ruim? Não, não é ruim. É a mudança do perfil do paciente. E isso está ligado também, assim, a gente falou da questão emocional, mas o paciente ali, quando ele está na frente do seu profissional e está fazendo essa, né, na verdade, fazendo esse desafio ao profissional, testando o profissional, porque ele quer tangibilizar o seu serviço. A sua decisão. A sua decisão, ela tem que ter... De continuar ou não com aquele profissional. Né? Ele precisa tangibilizar, ele precisa trazer para o racional. Para a realidade. Eu devo ou não continuar com este profissional? E a postura, eu posso confiar nesse profissional? E a postura desse profissional, a forma como ele se porta diante desse novo paciente, é que vai dar essa tangibilização, né? Que vai tornar real esse profissional diante daquele paciente. Exato. Né? Então, diante de um paciente 4.0, nós precisamos também de um profissional 4.0. Né? Exato. A gente precisa estar muito confiante, eu acho, né, Raquel? A gente precisa ter confiança no nosso trabalho, nas informações que a gente está passando para aquele paciente, porque hoje os pacientes encontram tudo na internet, né? Acho que está aos nossos olhos. Muito fácil. Isso. E não só a confiança ela tem que estar embasada por um conhecimento, uma prática do seu trabalho ali, da sua... A vivência, uma vivência e baseada em dados científicos, né? E aí sim o profissional vai se sentir seguro para se posicionar diante do paciente 4.0. Então, nós falamos, então, do paciente, que é o perfil do paciente, que é o primeiro cenário que mudou, e depois nós vamos para uma outra mudança, que é a mudança do próprio negócio da área da saúde, da própria área da saúde está passando por um processo de transformação. Né? As empresas de saúde, as instituições de saúde, elas estão mais profissionalizadas. Quem não está buscando se profissionalizar, e com isso elas estão se tornando mais competitivas. Tá? Os próprios profissionais, mesmo quando autônomos, estão buscando
maior capacitação, buscando conhecimentos além da sua especialidade, como nós aqui que estamos essa noite reunidos. Vocês, profissionais da saúde, estão vindo buscar conhecimentos da área de gestão, da área estratégica do mercado, para poderem, então, se posicionar em suas carreiras, né? Então, olha só como o mercado está se tornando mais competitivo. Com isso, o paciente, as instituições de saúde oferecem para esse paciente mais opções, né? Nós temos uma oferta maior de serviço com um custo-benefício melhor. Então, há uma mudança também no mercado da área da saúde. E a terceira e última mudança que eu vejo que está acontecendo é a mudança num cenário até mundial, né? Que tem a ver com a relação de consumo. Olha só que interessante. Como que as pessoas adquirem um serviço ou um produto? Com a pandemia, houve uma aceleração de algumas tendências que estavam acontecendo, né? Se formos falar na relação de consumo, no marketing, né? Ele passou por 4 grandes fases, mas eu vou citar só a que nós estamos vivendo agora, que é a fase do relacionamento. Antes, as pessoas compravam um serviço pelas suas características. O profissional ele é formado em tal instituição, ele tem tal curso e tal, pelas características do profissional. Hoje, só isso não basta. Hoje, o profissional precisa apresentar, além de características, de habilidades, ele precisa apresentar algo que não é tão tangível, que é mais no emocional, que é a questão da experiência que ele oferece para o seu paciente. Hoje o cliente ou o paciente, né, que nós estamos falando, ele não compra única e exclusivamente um produto ou um serviço. Ele está comprando toda a experiência que está ligada a esse produto e esse serviço. Ou seja, na verdade é o contrário, né? A experiência que está ligada a esse produto ou serviço é que vai ser o fator de decisão para ele escolher entre um ou outro profissional. Exatamente. Tá? E olha que interessante, né, Tony? Dentro desse cenário que nós temos um paciente que busca essa experiência, nasce uma nova realidade mundial, a palavra experiência, ela vai estar mais ligada ao conceito de luxo diferenciado. Então, tudo aquilo que nós pensávamos antes do que era luxo, do que era chique alguém ter, está mudando. E a pandemia só acelerou essa tendência. Porque isso já acontecia antes. Essa tendência já acontecia antes. Antes você tinha o teu desejo, né? Era por exemplo, para as mulheres, uma Louis Vuitton. Para os homens... Ainda né, gente? Para os homens, uma Mercedes, né? Só que essa evolução do mercado, na verdade, principalmente na área da saúde, o que está fazendo? Está transformando a saúde num objeto de luxo. Isso. Hoje as pessoas vão falar acerca de alimentos saudáveis, vão falar acerca de atividades físicas saudáveis. Ou seja, a pessoa que hoje se posiciona de uma forma saudável, ela passa... Na verdade, passa a ser o novo luxo. O novo luxo. Não é? Né? O novo luxo é ser saudável, é ter saúde, é bem-estar, é ter tempo, qualidade de vida. Isso é muito bom, né? Eu acho que as pessoas realmente precisam pensar nisso e a saúde precisa estar em primeiro lugar. Porque sem saúde a gente não faz nada, gente. Né? Acho que esse um ano que a gente viu muita gente sofrendo, aconteceram muitas coisas ruins, né? E acho que a gente precisa buscar isso mesmo, certo? E nesse sentido, doutora Mônica, é importante entender o seguinte, que se antes o paciente vinha buscar o profissional de saúde para resolver uma situação de enfermidade que ele tinha, agora ele vai se antecipar. Ele vai buscar um profissional de saúde para evitar que ele venha a ter problemas de saúde. Uma ação preventiva. Uma qualidade de vida, né? E olha só. É um novo luxo. Nesse caso, principalmente a área de fisioterapia, né, é uma que
está aí nos tops das especialidades buscadas, né? Exato. Graças a Deus, né? A mais pesquisada no Google é a fisioterapia. E olha só, que daí entra a fisioterapia, por exemplo, na questão do físico, né? Mas também as questões, as áreas estéticas, especialidades voltadas para áreas estéticas também. Por quê? A saúde, se mostrar saudável, ser saudável, agora é o luxo. É o luxo, é o chique. É o chique, né? Então, legal. nós estamos tentando contextualizar para vocês as grandes mudanças que estão acontecendo no perfil do paciente, no mercado da saúde e na relação de consumo. E olha que interessante, uma pesquisa da PwC revelou que 89% dos brasileiros valorizam a experiência que está atrelada à aquisição de um serviço ou de um produto. 89% dos brasileiros. E essa mesma pesquisa é muita coisa, quase 90% dos brasileiros. E essa mesma pesquisa disse que os brasileiros são muito sensíveis à aquisição de um produto e serviço que esteja atrelada a uma experiência. Ele, inclusive, está disposto a pagar mais pelo serviço se ela lhe oferecer uma experiência. Talvez porque nós, brasileiros, somos latinos, somos mais emocionais, e a ciência, a neurociência já explica que o nosso processo de compra não ocorre no racional, ele ocorre no emocional. Depois que nós já decidimos que vamos comprar ou contratar um tratamento com um determinado profissional, ou fazer o tratamento com um determinado consultório ou clínica, depois que o meu emocional decidiu, é que o meu racional começa a tentar tangibilizar a minha decisão. Mas já foi tomada a decisão de consumo lá no emocional. E o emocional está ligado no quê, Tony? Na experiência. Na experiência. Estudos científicos demonstram, né, que você cria o que você vê. Então, nesse emocional, você vê aquilo que você está buscando, ou o produto ou o serviço. Na área de saúde, você começa a enxergar, primeiramente, você vê como você vai estar, como que vai ser o teu tratamento, né? Você vai criando emocionalmente. Vai vendo, né? Vai criando essa visão lá no teu subconsciente. E a hora que você vai buscar o profissional, vai buscar o serviço, é o momento em que você vai decidir pela compra, quando você encontra aquilo que você criou, aquilo que você viu. Olha, por isso é importante todos os profissionais em todas as áreas, e no nosso caso, na área da saúde, estar extremamente atento ao que o paciente hoje está buscando. Quais são as experiências que ele está buscando, além do seu tratamento propriamente dito, mas tudo que envolve ali agrega valor para você conseguir vender para esse paciente, para você ser escolhido por esse paciente. É isso. Ótimo, muito bom. Pessoal, o que leva um paciente, então, a escolher um determinado profissional de saúde, né? Frente a tantas opções aí desse cenário de mudanças? Isso aí. Então, excelente pergunta, né? A resposta é curta, porém a abrangência dessa resposta é muito grande. E hoje nós só vamos, assim, dar uma pincelada para que vocês, então, tenham uma noção do que leva um paciente a escolher determinado profissional ou outro na hora de fazer o seu tratamento, tá? A resposta a essa pergunta, dentro desse cenário que nós já mostramos para vocês, de mudança desse perfil, mudança na área de saúde, mudança na relação de consumo, se o paciente busca algo diferente, algo que mexa com as suas emoções, ele vai decidir pelo profissional A ou pelo profissional B, baseado na experiência que ele terá durante o seu atendimento. Resposta curta. E abrangência enorme. Então, vocês devem estar se perguntando, ok, Raquel, experiência, então a experiência que eu vou proporcionar para o paciente é que vai definir se ele vai me escolher, vai definir se eu serei um profissional, um consultório, uma clínica desejável pelos pacientes? Sim. Sim. A experiência é que vai determinar.
E olha que interessante, doutora Mônica, a experiência ela está fundamentada sobre 3 pilares. Tem exatamente 3 pilares que determinam ali o que você, como profissional da área de saúde, pode oferecer e deve oferecer para o seu paciente para que você se torne um profissional desejável. Conta para nós, então. E a sua carreira seja sucesso, né? Muito bem, eu vou contar esse segredo. Então, a primeira coisa, o primeiro pilar da experiência do paciente é a segurança e a qualidade assistencial. Ou seja, o paciente ele só vai adquirir um serviço de alguém que passe segurança e que tenha um serviço assistencial que tenha qualidade. Nós já vamos falar mais sobre isso, tá? O segundo pilar é o cuidado centrado no paciente. Muito se fala sobre isso, mas pouco se sabe como praticar, tá? E o terceiro pilar é a excelência em todas as fases deste relacionamento com o paciente. A excelência em todos os pontos de contato da experiência do paciente. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre cada um desses pilares, para que vocês, então, tenham noção de o que você, como profissional da área de saúde, deve investir, deve se preparar, deve oferecer para o teu paciente, para que você seja um profissional desejável. Vamos lá. Então, o primeiro pilar que a Raquel citou aqui é a segurança e a qualidade assistencial, né? Falar sobre segurança na área de saúde já é um assunto bem antigo. Vem lá de 1999, nos Estados Unidos, quando se lançou um livro, Errar é Humano, onde se falava a respeito dos erros que aconteciam dentro de um hospital, lá nos Estados Unidos, um grande hospital. Então, a partir daí, dá-se o pontapé na questão da segurança, né? Mas hoje, atualmente, um dos pontos mais primordiais é a biossegurança. Nós estamos vivendo uma pandemia e nunca se falou tanto sobre biossegurança. Falávamos muito sobre segurança em vários aspectos físicos. Na área de saúde, sim, a biossegurança sempre foi tratada com muito esmero, porque faz parte da área. Mas hoje, muito mais se fala da biossegurança, porque isso extrapolou o ambiente da saúde, o ambiente hospitalar, de uma clínica ou de um consultório. Veio para as nossas vidas. Hoje nós nos preocupamos com a biossegurança. Então, quando um paciente vai buscar um profissional na área de saúde, esse é um ponto que não pode ser negligenciado de forma alguma. A biossegurança tem que ser palpável para o paciente. Ele tem que ver o profissional, por exemplo, higienizando as suas mãos, higienizando os equipamentos que serão usados durante o seu procedimento. O que acontece? Todo profissional faz esse procedimento. Ele higieniza, ele faz isso, com certeza. Mas é interessante, como é uma questão emocional, o paciente precisa ver também isso acontecendo. É a questão de tangibilizar a segurança. Você pode dizer para ele, eu faço. Mas quando ele vê você fazendo, opa, é diferente. Ele tem certeza. Opa, cada vez que eu entro, cada vez que eu saio do consultório, o meu profissional está ali se preocupando, ou as pessoas que trabalham com ele estão se preocupando com a segurança, a biossegurança desse local. Então, olha como é importante isso, né? Então, é um lugar que o paciente se sente seguro, se sente tranquilo. Sim. A segurança dele está sendo garantida. Então, é uma coisa que eu acho que não deveria ser feito é higieniza tudo, e aí quando a pessoa entra, diz, olha, eu já higienizei, pode deitar. Aí, pelo menos, eu fico insegura. Eu fico, será mesmo que higienizou? Eu fico insegura. Exatamente. Então, é o que o Tony falou, se você faz na frente do paciente, né? Ou pelo menos ele vê ali que a maca já está com um papel novo, limpo, que você higienizou a mão no momento que ele entrou e tal, ele vai ver, não, ele realmente faz, e isso vai dar tranquilidade para o paciente. Sim. Acho que a gente tem que se colocar, né, no lugar desse paciente e buscar seguir o que a gente gostaria que a pessoa seguisse, certo? Então, quando a gente vai procurar um serviço, a gente quer
ser atendido com segurança, ainda mais na época que a gente está vivendo, né? Com certeza. Um outro ponto importante, hoje existem para clínicas, hospitais, o Núcleo de Segurança do Paciente, o NSP. Essa instituição, né, o Núcleo de Segurança do Paciente, ele é obrigatório existir em clínicas, hospitais e instituições de saúde. Para consultórios individualizados, não é obrigatório. Tá? O NSP faz parte da RDC 36, promulgada pela Anvisa em 2013. E o que é o Núcleo de Segurança do Paciente? É um grupo de pessoas dentro de uma instituição de saúde que vão cuidar da segurança do paciente. O objetivo desse grupo é tratar de todas as questões relativas à segurança do paciente, para que não ocorra absolutamente nada, tanto biológico quanto físico, queda, alguma coisa assim, dentro de uma instituição de saúde. Mas por que eu estou falando disso? Porque, embora não seja obrigatório para consultórios individualizados, é importante cada um conhecer o que diz a RDC 36 e o que se fala a respeito do núcleo de segurança do paciente, para se ter parâmetros de como trabalhar a segurança do paciente dentro da sua instituição, né? Então, é importante. Outro ponto importante também nessa questão da qualidade assistencial é a prática baseada em evidências. Né? Prática baseada em evidências. Como eu disse, eu já atuo há mais de 28 anos na saúde. E eu lembro que a questão de 20, 25 anos no hospital onde eu atuava, onde trabalhava, na instituição, já se falava da prática baseada em evidências, da dificuldade disso naquela época. Mas hoje não, hoje isso é uma realidade. Então, a prática baseada em evidências, ou seja, evidências científicas, evidências que já são consenso da comunidade médica mundial, essas são as melhores práticas. E o interessante é que aquilo que você faz no teu consultório, que você faz na tua clínica, isso pode se tornar uma prática, né? Uma evidência científica que pode ser compartilhada com outros profissionais. A área de fisioterapia tem a plataforma Pedro, onde os profissionais entram lá e colocam as suas práticas. E até eu gostaria de perguntar para a doutora, né, doutora Mônica, qual é a sua experiência? Como que essa questão da prática, né, baseada em evidências científicas, como a doutora trabalha com isso, como atua com isso aí na sua carreira, Legal. Então, eu acho que todo tratamento ele precisa realmente ser baseado em evidência para que a gente consiga acompanhar a evolução desses pacientes, né? Então, todo paciente, quando ele inicia um tratamento fisioterapêutico, ele precisa passar por uma consulta fisioterapêutica, onde nessa consulta são realizados vários testes, né? Esses testes, eles são utilizados para que a gente consiga acompanhar o pré e o pós, a evolução desse paciente, né? Para que a gente consiga mostrar para esse paciente, para o familiar dele, para o médico dele, como é que foi a evolução dele durante o tempo que nós estivemos em tratamento. E eu acompanho a evolução dos meus pacientes através de uma ferramenta personalizada, inclusive a Soluzi que me auxiliou no desenvolvimento dessa ferramenta, né? Onde todos os dados eles são computados em pré e pós-avaliação. E após um tempo de tratamento, eu realizo novamente os testes e depois eu acabo utilizando essa ferramenta, sai um relatório para o paciente leva para o médico, eu explico como é que foi a evolução daquele caso, né? Assim eu consigo colocar metas e objetivos também que precisam ser traçados naquele tratamento. Se eu vejo que o paciente ele se manteve, ele não evoluiu, eu preciso mudar o plano de tratamento desse paciente, né? É assim que eu consigo acompanhar a evolução dos meus pacientes, certo? Perfeito. Dentro dessa jornada, então, da experiência do paciente, que é o diferencial dos profissionais, esse é o primeiro pilar. O pilar da segurança e da qualidade assistencial. E o segundo pilar é o cuidado centrado no paciente. Esse é um movimento universal,
é um movimento universal que visa trazer o paciente para o centro do cuidado. E o que significa isso? É envolver o paciente e seus familiares nas decisões relacionadas ao seu tratamento. Então, o paciente já não é aquele paciente passivo, agora ele é convidado a participar do processo decisório com relação ao seu tratamento. Ele é ouvido, ele é incentivado pelo profissional a participar. E como acontece isso na prática? Desde o primeiro momento, você, profissional de saúde, deve acolher esse paciente de forma a deixá-lo tranquilo, confortável, para expor as suas dúvidas e suas opiniões com relação ao seu tratamento. Trazer a família junto e acolher, escutar, como a doutora Mônica falou lá no início da nossa live, né? A escuta é fundamental. É necessário, muitas vezes, o profissional, assim, se segurar um pouquinho, falar menos, dar mais abertura para que o paciente fale, exponha os seus sentimentos. Olho no olho. Né? Olho no olho, isso, escutando enquanto o paciente está falando, não escrevendo ou fazendo outra coisa ali enquanto o paciente está falando. Olho no olho, escute o paciente, o que ele tem a falar, vai fazendo perguntas abertas para entender o quanto ele já sabe sobre o seu problema, que tipo de informação ele já colheu, como ele está se sentindo emocionalmente, vai ouvindo aquele paciente, os familiares, e vai entendendo e praticando a empatia. Se colocando no lugar daquele paciente, entendendo que ali dentro ele está emocionalmente muitas vezes abalado com a situação. E se ele encontrar em você, profissional da saúde, um apoio, encontrar empatia, encontrar acolhimento e escuta, pronto, já vai ser um diferencial na experiência dele. Dentro do cuidado centrado, aí, a partir do momento que você acolheu, escutou, foi empático, então você, profissional, começa a trazer informações, munir esse paciente de informações relacionadas à patologia dele. Trazer dados, trazer formas de tratamento, expor, olha, pode ser feito esse tal tratamento, ou esse outro tratamento. E de cada tratamento que você expõe ali, você vai colocando os benefícios e os riscos. Dessa forma, o paciente e seus familiares vão ter a possibilidade de expor as suas necessidades, os seus valores, aquilo que é importante para eles, enquanto você vai expondo as formas de tratamento. Por exemplo, eu vivi recentemente uma situação em que eu cheguei na consulta, era um médico bem novo e me chamou a atenção porque ele me escutou. E quando ele colocou o tratamento mais tradicional, assim, né? Tomar remédios. Aí, quando ele falou para mim assim, eu perguntei para ele, por quanto tempo eu tenho que tomar esse remédio? E ele me disse assim, uso contínuo. Quando ele falou isso, a minha reação foi, né? Não foi necessário que eu use de remédios. Eu falei, de jeito nenhum. Uso contínuo, não vou tomar. Mas aí ele, de forma muito paciente, ele foi, então, abrindo outros tratamentos, colocando outras situações, e um dos tratamentos que ele colocou, uma das abordagens, né, clínicas que ele colocou, foi que mudanças de hábitos alimentares, né? Que eu podia mudar, tirar das minhas refeições alguns ingredientes que poderiam estar causando aquela situação. E que dali a um mês eu poderia voltar, então, para reavaliar. Resumo da ópera, eu fiz exatamente isso. Por um mês eu tirei o café, imagina, café. A cafeína estava provocando aquela situação bem difícil, que eu poderia, inclusive, ter que tomar remédios para o resto da vida. Tirei o café e, assim, eu diria que resolveu 60%. E os outros 40% pode ser resolvido com uma terapia não invasivo. Então, olha que interessante, mas porque o médico me escutou. Ele respeitou os meus valores, que eu não gosto de tomar remédios, eu prefiro tratamentos alternativos. Ele respeitou isso, ele me ouviu e trouxe alternativas, respeitando as minhas necessidades. Isso é trazer o paciente para o centro do cuidado.
Ótimo. Quando acontece isso, olha o que acontece. Ele envolve o paciente e existe, então, a adesão ao tratamento. Muitos profissionais têm dificuldade de fazer o paciente aderir ao tratamento. Mas por quê? Porque o paciente não foi envolvido na escolha do seu próprio tratamento ou naquela decisão do que era importante para ele. Quando você traz o paciente para o centro do cuidado, envolve ele na decisão, ele se engaja. E aí, então, você profissional consegue criar um vínculo legal com o seu paciente e promover uma experiência melhor. E olha que interessante, para concluir esse tópico do cuidado centrado, é que quando você, profissional, faz isso, você cria um tratamento personalizado para o seu paciente, de acordo com as suas características pessoais. E você encerra o atendimento com a checagem se ele entendeu tudo que foi acordado ali. Existem pesquisas que confirmam que 80% dos pacientes esquecem o que foi falado 5 minutos depois que saiu do consultório. Por que isso? Porque são usados termos difíceis que o paciente não conhece, porque às vezes a consulta é muito rápido e principalmente porque não foi checado o entendimento do paciente. Então, cheque no final. Então, fulano, vamos acordar assim? Faça o acordo com o paciente. Você tira o café, no meu caso, você tira o café e retorna daqui 1 mês. E você vai fazer isso, isso e isso nesse período. Ok? Estamos de acordo? Checa se o paciente entendeu. De preferência, faça o paciente verbalizar o entendimento. Cuidado sempre no paciente. Eu acho muito interessante essa fala, porque eu acho que o paciente ganha com isso, que é o objetivo do tratamento, né? O profissional ganha. A gente precisa orientar não só o paciente. No meu caso, que eu atendo muitos idosos, né? Os pacientes idosos é uma dificuldade para eles entenderem as coisas. Então, o familiar, ele precisa estar muito bem orientado, né? Envolvido, exatamente. Por quê? Porque cria vínculo até na família, né? E esse vínculo, ele acaba também fazendo com que a resposta daquele paciente, ela seja ela é totalmente diferente, né? Por quê? Porque a família se junta para fazer o exercício. E quando a família está junto, a família está apoiando, assim, eu fico muito emocionada quando eu tenho esses casos assim, sabe, Raquel? Porque eu gosto de colaborar com aquele tratamento, fazendo realmente a diferença. E isso, para mim, é fazer a diferença na vida familiar, na vida do meu paciente, sabe? Porque, às vezes, dentro de casa, as pessoas hoje quase não se falam mais, né? Então, esses pequenos momentos que se tem em família, né? São assim, muito especiais e importantes. Acredito que a gente acaba colaborando muito com o paciente se sente muito acolhido, né? E você perguntar para o paciente vai embora e você mandar uma mensagem perguntando para o familiar ou para o próprio paciente, e aí como é que foram os exercícios, foi feito, teve dificuldade, acho que isso é um cuidado, sabe, que as pessoas procuram. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Esse cuidado, né? Esse contato, isso é um diferencial. Exatamente. Isso faz o profissional ser desejável pelo paciente. Na verdade, algumas enfermidades, né, não é só da pessoa, é da família, né? A família sofre com aquela enfermidade, né? Então, sim, nesse caso, a doutora citou os familiares, os cuidadores que também estão juntos, né? Então, quando se consegue envolver todas essas pessoas, o ciclo se torna muito mais, entre aspas, né? Mas se torna mais fácil, né? E a aderência ao tratamento, ela vai ser muito mais proveitosa, né? O resultado também. Né? Perfeito, exatamente. Muito bom. E o terceiro pilar é? Da experiência do paciente, do encantamento do paciente. E o terceiro pilar é a excelência em todas as fases da experiência. A gente falou da experiência, ok? Gerar experiências. Só que essas experiências,
na verdade, você tem que ter uma excelência quando você gera essa experiência. Não é qualquer experiência, precisa ser uma experiência trabalhada estrategicamente, visando atingir ali o paciente, né? Então, a excelência em todas as fases. O que acontece? Desde o primeiro contato ali do paciente, né, até o momento em que, como a doutora falou, saiu, terminou o tratamento e ainda tem um pós-acompanhamento, né? Mas o início não é necessariamente só no primeiro contato. Quando o paciente chega lá no consultório ou chega no profissional. Mas o início é quando ele abre o seu pesquisador, né, o seu navegador ali de pesquisa, e vai começar a procurar um profissional para resolver a sua situação, a sua enfermidade, né? Então, a sua presença digital, você estar digitalmente presente é extremamente importante, porque hoje nós somos encontrados na internet, nas redes sociais, né? Então, quando o paciente vai buscar um profissional, ele vai buscar alguém que possa lhe dar um resultado, né, lhe oferecer um melhor resultado, e o que ele vai ver? Como esse profissional se porta na sua presença digital? Né? No seu Facebook, no seu site, no seu Instagram, no TikTok, que hoje estão usando para a área profissional também, está vindo com um peso bem grande, né? Ele vai ver como o profissional se porta ali. Qual é o conteúdo que ele traz? Esse conteúdo que ele está trazendo é relevante para a minha vida? É relevante para mim? Eu aprendo. Acrescenta. Eu aprendo quando eu só assisto um vídeo dele, por exemplo. Ele me convence? Me convence. Ou seja, isso gera proximidade, mas também gera aquela prova social. E daí o paciente vai lá, pô, gostei da doutora Mônica. Vou lá, vou conversar com ela. E começa aí toda a experiência. Ou seja, a primeira experiência é digital. É digital. É a primeira experiência, ela é digital. Você nunca se frustrou de procurar um determinado profissional de uma determinada área e não achar nada, não achar um site, não achar um Instagram, não achar nada. Pô, desiste, né, gente? Mal elaborado. Ou achar, mas mal elaborado. Uma clínica, um consultório com um Instagram, um Facebook, sem atualização, sem conteúdo. O site, né? Uhum. Nossa, isso já frustra. Como assim? Essa clínica não tem nem site? Já aconteceu de olhar alguns sites que você começa a olhar a primeira página, tem lá algumas coisas, mas quando você muda de página, está escrito... desatualizado. Não, nem está desatualizado. Está escrito aqueles nono. Quem é da área de publicidade vai entender o que é. Que o pessoal escreve só para preencher espaço. Nono, não tem nada escrito. E você entra num site de um profissional e você vê aquilo. Isso é extremamente frustrante. Você nunca vai procurar esse profissional. Então, a presença digital, primeiramente... Com qualidade, né? Presença digital com qualidade, com excelência. É a primeira experiência. A doutora hoje está proporcionando experiência para profissionais, para pessoas que podem assistir esse vídeo num outro momento, quando a doutora colocar aí no seu Instagram, e que vão aprender alguma coisa. Já está gerando uma experiência. E quando ele chega no profissional, no seu ambiente de trabalho, na sua clínica, consultório, onde ele atende, aquele ambiente tem que ser amigável e acolhedor. Hoje, o ambiente mais amigável e acolhedor que a pessoa tem é o seu lar, a sua casa. Né? Principalmente esse ano que a gente está meses a fios dentro de casa. Então, quando ele chega num ambiente, esse ambiente tem que ser acolhedor. Trabalhar com questões sensoriais que depois a gente até pode comentar um pouco mais, mas questões sensoriais que vão tornar um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, um ambiente em que ele gosta de estar, né? Impactar o paciente com essas experiências, né? Com os sentidos. Isso é extremamente... 5 sentidos, trabalhar os 5 sentidos do paciente, né? O olfato, audição, visão, tato, paladar. Que os 5 sentidos do paciente nessa experiência de excelência seja ministrado. Isso vai fazer diferença na experiência do paciente. Exatamente, né? E principalmente dar voz ao paciente. Isso é extremamente importante hoje, porque esse paciente que hoje está empoderado, ele quer falar e ele vai falar a teu respeito. Quer você queira, quer não, ele vai falar a teu respeito, né? Então, se você der voz, ou seja, trabalhar com pesquisas de satisfação, e, através dessas pesquisas de satisfação, gerar indicadores para identificar problemas que possam estar ocorrendo na sua interação, no seu atendimento ali, né? Na questão da qualidade do atendimento, gerar indicadores e observar periodicamente esses indicadores e trabalhar neles para resolver esses problemas que vão surgir.
esse é um dos pontos primordiais para gerar essa excelência aí na experiência do paciente. Quando um paciente tem a oportunidade de ele responder uma pesquisa que o profissional envia para ele, ele se sente ouvido. Diz, poxa, eu posso falar, eu posso dar a voz. Quer dizer, ele já está sendo ouvido no consultório durante o seu atendimento. E depois ele pode ainda falar sobre como foi a experiência dele. E isso acrescenta muito para o profissional. Acho que essa é a melhor forma do profissional aprender mais a respeito da sua especialidade também. Isso. Muito bom, gente. Então, conta um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente. Qual que é a atuação aí da Soluse nas clínicas e consultórios? O que a Soluse tem a contribuir aí com o pessoal? Muito bem. Como disse, como o Tony falou no início, nós atuamos de forma online e presencial, né, em todo o Brasil. E atuamos de forma personalizada de acordo com a necessidade do cliente. Então, se o profissional de saúde, o médico, o doutor ali que tem um consultório ou quem tem uma clínica, dependendo de qual é a sua necessidade, nós personalizamos a solução de gestão para este profissional, então. Na verdade, nós ouvimos o profissional, né? Ai, que bom! Ouvimos o profissional para entender a dor dele e o que ele necessita. E aí praticamos a empatia, isso, né? Para nós desenvolvermos ferramentas e processos ali que sejam para ele, para resolver o problema dele, né? E aí vai desde um estudo de viabilidade, por exemplo, para alguém que está querendo montar um consultório, ou quem quer montar uma clínica, ou expandir a clínica, comprar um equipamento e não sabe se aquele equipamento vai se pagar ou não. Enfim, o estudo de viabilidade mostra se aquele investimento ele vai ser rentável, vai retornar o investimento, e se é possível, em quanto tempo ele retorna, e se é realmente um negócio viável. Então, nós apoiamos desde este momento até o final, na gestão de pessoas, gestão de estoque, gestão financeira, criando dashboards, que são painéis de indicadores com resultados mensais, né, financeiros da clínica. A clínica conhece seus números, ou o consultório ali, o doutor consegue saber exatamente quanto que ele está tendo de lucro, né? Onde que está sendo gastos. Onde estão os gargalos, onde estão as linhas abertas que precisam ser tratadas, quais os processos, né, que estão gerando gargalo, quais os processos que podem ser otimizados, né? Nós fazemos, então, um mapeamento desses processos, analisando o processo do início ao fim do processo e vendo onde ele pode ser otimizado melhorado. Né? Onde os recursos podem ser melhor utilizados. E recursos humanos, recursos financeiros, recursos físicos, né, para melhorar aquele processo e a experiência do paciente ser muito mais agilizada. E a doutora falou a respeito de uma ferramenta que ela utiliza, né, e nós fazemos isso também, o desenvolvimento de ferramentas personalizadas para aquela necessidade que o profissional tem naquele momento, né? Então, vários dashboards, que são painéis em que numa única tela o profissional consegue enxergar diversos, né, inúmeros indicadores para a sua atuação. Implantação de softwares, né, a imagem visual da clínica. Também preparamos para certificações ou acreditações das instituições, né? E temos o projeto de experiência memorável do paciente, que engloba tudo isso que conversamos hoje, né? Preparamos a instituição de saúde para promover aí uma experiência memorável para o seu paciente. E aí, se tornando assim um profissional, um consultório, uma clínica desejável para o seu paciente. Muito bom. Então, um dos projetos, né, que nós desenvolvemos, todos relacionados à gestão da área de saúde. Exatamente. Muito bom, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Acho que foi muito válido. Agradeço por vocês estarem aqui com a gente. E é um pouquinho só, né? 1 horinha aí, é pouco tempo, mas foi muita informação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. Ou também a Soluse, né? Nós estamos ali...
Soluz e procurem Gestão, no né? digital, Soluz e Gestão, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, sempre como Soluz e Gestão. O site Soluz e Gestão também. Facebook Isso. também tem? Uhum. Ótimo. Então tá, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Estamos aí quando precisar. Ok, nós nos colocamos também à disposição, agradecemos muito o convite. Só gostaríamos de concluir aqui com uma frase de Alvin Toffler, que foi um escritor e um futurista norte-americano, que ele disse algo muito interessante. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, um profissional da área de saúde que quer ter uma carreira de sucesso, ele precisa ter essas características para ser um profissional, uma clínica, um consultório desejável. Exatamente, né? Também agradeço, né, em nome da Soluz, nós aqui, que podemos participar dessa live junto com a doutora Mônica, com todos que estiveram aqui. E no meio de toda essa conversa e tudo que a gente fala da experiência do paciente, eu acho que o que nós temos que guardar para a gente é o seguinte: nós não estamos só atendendo alguém, nós estamos gerando histórias, nós estamos escrevendo histórias. E como é gostoso quando alguém permite que você seja uma página na história, né, de uma pessoa, né? A doutora falou que se emociona com algumas situações, e é bem isso, né? Então, temos que ter isso em mente. Nós estamos escrevendo histórias com pessoas, né? Então, se permita ser um personagem na vida dessas pessoas. Exatamente. É isso, nosso recado. Muito obrigada. Obrigado Imagina. a todos. Obrigado, doutora. Um beijão, pessoal. Até mais. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Tchau, gente. obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.